A frente da ponte para cá, ela surgiu num momento muito específico ali do que a gente vivia, né? Eu e meu grupo de amigos, eu criei relações profundas com um grupo de pessoas, né? Um deles é o Guilherme, outro é o Yuri, mas tem outras pessoas também que participaram ali do movimento. A gente veio da Igreja Católica, né? Veio de militância de grupo de jovens e tudo mais. Eu estava deixando de ser jovem, né? A Pastoral da Juventude, ela meio que fomentava a necessidade de, depois de deixar de ser jovem, de sair da igreja, da gente militar politicamente, seja pela via partidária, como um movimento social, como fosse. E aí essa nossa ânsia, né, de querer construir alguma coisa, fazer algo diferente, e ao mesmo tempo a gente ter vivido anos todos, a nossa vida toda, em um bairro periférico, em uma cidade com muitos problemas e com uma política da qual a gente, em certos momentos, fica enojado e tal, enfim, fez com que a gente sentisse a necessidade de construir um movimento, né? Esse movimento ele se inicia com pequenas reuniões, com foco em formação, foco em conhecimento, e aí as coisas elas vão caminhando ali no final de dezembro de 2018, né? Eu acho que teve a questão política também, a eleição do Bolsonaro, a nossa vontade de querer fazer alguma coisa para mudar a nossa realidade, a realidade do país, também isso pesou. E em dezembro de 2018, a ponte ela foi fechada para testes do IPT, né? Ela foi fechada para testes e a gente não sabia direito que testes eram esses, né? Através de uma liderança que é o Michael Rodrigues, né? A gente teve acesso ao laudo do IPT. Tendo acesso ao laudo do IPT, a gente começou a ver que a coisa era maior do que estava sendo dito, né? E aí a gente iniciou um processo longo de movimento que começou despretensioso, né? A gente estava muito despretensioso e se tornou algo grande, né? Criamos a Frente da Ponte para cá, numa reunião na casa do Guilherme. Eu pensei no nome da Ponte para cá, mas eu sou uma vergonha, né, que eu não conhecia a música da Ponte para cá, dos Racionais. Não conhecia, não sei porque eu pensei da Ponte para cá, mas casou muito bem, né? E aí a gente criou a imagem e tal, chamamos mais pessoas, chamamos lideranças da área continental, a Anália, o Jefferson, que hoje é vereador, a Paulinha já estava com a gente, o Michael também participou bastante, contribuiu bastante. Chamamos uma série de pessoas e daí, através de reuniões e tudo mais, a gente decidiu atuar em 3 frentes, né? Uma de ação social, de chamar reuniões, de chamar atos, chamar as pessoas para aquela causa. Outra também nas redes sociais, que foi algo muito importante e que com certeza fez o movimento furar a bolha, quando o nosso amigo Nino ajudou a produzir um vídeo viral, que viralizou e muita gente assistiu a ponto da gente ser reconhecido na rua. E além do vídeo também, ações voltadas à política, à relação com a Câmara, a ofício, né? A ação no Ministério Público, a Anália, o Alfredo, também ajudaram nesse sentido, né? Com relação às reuniões, a Cleusa, né? Que é uma liderança do quarentenário, e que foi criada, é uma senhora que amadureceu ali, aprendeu muito com a falecida irmã Dolores, saudosa irmã Dolores. Ela também ajudou muito a gente. Enfim, foi um movimento amplo, com nomes que, se a gente for tentar citar todos, a gente vai acabar esquecendo de algum, mas foi um movimento amplo de muitas pessoas e que conseguiu agir nas redes sociais, né, através de vídeo, através de textos que geralmente era eu quem escrevia, né, através de uma série de ações, a gente conseguiu fazer barulho, né? A ponte, esse barulho que a gente fez, né? Que houveram reuniões que aglutinaram mais de 100 pessoas, mais de uma reunião
no Quarentenário juntou mais 100 pessoas, né? Fora protestos em frente à Prefeitura de São Vicente, outros atos, né? Todas essas ações contribuíram para que o Ministério Público, né, solicitasse o fechamento da Ponte dos Barreiros, e aí foi uma nova etapa da luta. O governo municipal ele agiu, ele tentou a todo momento falar que o laudo não era tão sério assim, a situação da ponte não era tão grave, ou que a gente, lá no início eles falaram que a gente estava mentindo, que nós tínhamos pretensões políticas, isso foi falado, né? Até que não teve jeito, eles tiveram que... o Ministério Público agiu, a imprensa também começou a bater bastante quanto ao assunto, né? E a ponte teve que ser fechada, e aí teve que ter toda uma mobilização para a reforma da ponte, né? A partir daí que uma parlamentar, né, conseguiu dinheiro junto ao governo federal dentro de um contexto para que a ponte fosse realmente reformada. Mas antes de tudo isso, teve ação das pessoas, né? E uma contribuição que eu posso falar que foi uma contribuição nossa. A gente sentia a necessidade, né, de fazer algo voltado para o jovem, voltar a fazer algo que furasse a bolha, né? E aí isso motivou, né, a criação do primeiro vídeo, que teve uma ajuda profissional, né, e deu muito certo. E fora o vídeo, uma tática de manter a página sempre em movimento, sempre tratando dos assuntos, né? E a gente sempre buscou fazer discussões muito sérias, muito politizadas, mas utilizando sempre o bom humor, né? Porque eu penso assim, se o governo, se as esferas políticas, né, tratam a gente como trouxa, né, meio que tento fazer a população de besta, eu acho que nada mais justo do que a gente também fazer piada com isso. Teve uma coisa ali no período que ficou uma discussão de quem era o responsável pela reforma da ponte, se era o governo estadual ou a prefeitura, né? E isso era uma tática, né? Era um argumento que era usado pelos dois lados, que fez o povo sofrer mais ainda, porque demorou mais ainda para a ponte ser reformada, né? Então a gente pegava esses casos, essas situações, e nós fazíamos, né, textos, né, a gente tratava o assunto com bom humor, tirava o sarro, né, fazia uma referência à cultura pop, né? Foi através desse meio que a gente conseguiu ter um engajamento grande nas redes também. Olha, eu acho que a ponte ela representa a travessia, né? Todo mundo que pega ônibus sabe que tem aquele momento. O ônibus é algo... quando você pega transporte público, você faz isso muito sozinho. É muito raro você estar conversando com alguém. Então, quando um morador da área continental que faz um trajeto muito longo, ele está sentado no banco ou em pé, que é mais comum, né? Ele está lá ouvindo aquela música, ouvindo aquele podcast, ele passa na Ponte dos Barreiros ali, vê aquele braço de rio lá enorme, né? Eu acho que ali é onde cai a ficha, pelo menos comigo era muito assim, né? Cai a ficha de que você está indo trabalhar, você está indo para algum lugar, você está indo viver. Porque onde você mora é um local só para você dormir. Você mora na área continental, lá você dorme na área continental. Ou você se esconde também, né? Eu tenho uma amiga que fala que quem mora na área continental se esconde, né? Você se esconde na área continental. Quando você sai dela, quando você atravessa a ponte, você vai viver, né? Então eu acho que tem muito esse sentido de travessia, de você pensar a vida, pensar as coisas ali no seu dia. Olha, tem um histórico enorme aí de equipamentos que iriam para a área continental e em um dado momento, não vamos levar para a área continental, né? De cabeça, eu lembro o caso da ETEC Ruth Cardoso, que antes dela ser, né, dela ser instalada no centro de São Vicente, a primeira conversa é que ela ia para a área continental, né? Eu lembro também, né? Então, enfim, acho que isso já responde o que você me pergunta sobre a área continental ser bem tratada, ser valorizada ou não. Eu lembro também que quando eu era camp, cara, eu trabalhava na prefeitura de São Vicente e eu via muita piada, né?
E assim, era engraçado porque hoje em dia eu dou mais risada, na época eu não ria tanto, mas, pô, era uma piada da molecada que também era de quebrada. O pessoal morava na Vila Margarida, no Jockey, né? Então, tipo assim, menos, né? Enfim, não tem muita moral. Mas eu ouvia muita piada, eu acho que essas coisas são muito fortes, né? Enfim. Tem uma amiga minha que uma vez, ela era da Vila Margarida, ela foi na quermesse do Parque Continental e ela falou, nossa, que fim de mundo, que, sabe? Enfim, então eu acho que assim, durante muito tempo, eu vejo que a cidade de São Vicente, ela foi tratada como duas, né? Eu tenho essa impressão e eu sei que não é uma impressão só minha. Isso tem mudado a partir do momento em que os votos da área continental nos processos eleitorais têm impactado fortemente no resultado, né? Então, às vezes, um grupo político que investiu muita grana não é eleito porque a área continental não quis elegê-lo, né? Isso já aconteceu algumas vezes e, enfim, isso tem feito o poder público municipal olhar com outros olhos também. Modéstia à parte, né? Eu acho que o movimento que a gente fez tem alguns legados, né, que são curiosos, para além da reforma da ponte, né, que ficou muito nos louros de uma pessoa só, de uma deputada federal, mas se esquece todo o empenho do movimento social. Mas, para além disso, houveram coisas curiosas. Eu acredito que, assim, o nosso movimento que a gente criou, que a gente tocou, ele contribuiu para que outros movimentos políticos, né, não necessariamente de esquerda, não necessariamente progressistas, também passaram a replicar muito do que a gente fazia. Então você viu movimentos políticos ali atuando na frente da Prefeitura de São Vicente, grupos políticos atuando através de abaixo-assinado, que a gente usou bastante também, grupos políticos chamando protesto, né? Só que isso é engraçado porque era sempre usado até a página 2, porque esse tipo de coisa que a gente conseguiu fazer, conseguiu aglutinar, sempre deu muito trabalho. Enfim, aí às vezes as pessoas elas não abandonam a nossa receita no meio da caminhada. Outra coisa também que é curiosa, e aí eu talvez esteja sendo arrogante, mas eu acho que não. Eu acho que o nosso movimento e toda a questão da reforma da ponte impactou a eleição municipal em 2020. Né? A gente tinha um candidato, né, à reeleição, né? O prefeito, então, em exercício, ele era candidato à reeleição, ele não foi nem para o segundo turno. Né? E eu, particularmente, na minha arrogância, talvez, eu entendo que isso também tem papel do nosso movimento. Eu acredito, assim, que uma coisa que eu tenho estudado muito a história de Cubatão, né? Cubatão, que foi o Vale da Morte na década de 80, que foi considerada por muitos a cidade mais poluída do mundo. Quando você lê a história de Cubatão, chega um dado momento que parece que o Franco Montoro caiu do céu e resolveu a poluição de Cubatão porque ele era muito bonzinho, né? Estudando a história de Cubatão, a gente percebe que é muito diferente. Você teve as comunidades eclesiais de base, você teve os movimentos sociais atuando, né? Você teve o próprio Partido dos Trabalhadores atuando para que a despoluição da cidade, para que a emissão de poluentes, né, fosse repensada. Né? Então, eu acho que isso, sempre quando você lê uma história, você descobre sobre uma mudança, né? Mas existia um bairro, né, que era um bairro muito poluído e tal, aí ele foi totalmente realocado. Por que esse bairro foi realocado? Né? Foi realocado porque houve uma pressão social muito, muito, muito grande. E quem faz isso são as pessoas, né? Quem faz isso é a população. E eu tenho sentido falta, né, disso, né? As pessoas sentem falta há muito tempo, né, dessa pressão que os movimentos sociais faziam lá atrás e tem feito cada vez menos, né? E uma das coisas das quais eu sinto orgulho é que eu e um grupo de moleques, um grupo de pessoas, a gente contribuiu para fazer o movimento social agir e mudar a realidade novamente. Se não fosse a nossa pressão, a pressão do Ministério Público, a pressão da imprensa, né, eu não tenho dúvida que isso, enfim, as coisas não aconteceriam como estão acontecendo, né, não aconteceriam. Né? Então, acho que foi
o povo na rua, a pressão nas redes sociais, e isso contribuiu para que fossem tomadas as atitudes que foram tomadas. O período ali da luta pela reforma da ponte, eu escrevi muito, né? Escrevia na página da frente da ponte para cá, textões enormes, né? Que as pessoas falavam que não iam engajar porque eram muito grandes, mas quando via tinha engajamento, né? E enfim, no meu próprio perfil do Facebook, eu sempre gostei muito de escrever, e ano passado eu publiquei um livro que tem um pouco dessa vivência, né? Tem muito, aliás, dessa vivência de quem, né, viveu a vida toda na área continental e viveu a vida toda atravessando a Ponte dos Barreiros, levando 1 hora, 2 horas para chegar onde queria, e teve que dormir na rua porque saiu de uma festa e não tinha mais ônibus. E eu tô com um trechinho dele aqui e eu queria ler para vocês, tá? Tá aqui o livro, vocês podem ver, é uma caricatura minha feita pelo meu amigo Rico Arruda, que é um cara que eu admiro muito, e ele milita aí para colorir a área continental. É um trabalho bem interessante que ele faz. Sou pobre, pós-doc em utilização de ônibus. Vivi pouco, conheço apenas 4 estados desse país continental. Mal saí da Baixada Santista, essa região metropolitana com espírito de condado. Quando me autodenomino pé de mangue, afirmo com orgulho minhas origens. Mãe artesã, pai taxista, alguns tios apreciadores de boteco e jogo do bicho. Minha charmosa São Vicente me dá um orgulho danado. Somos o caldo de mocotó de Brasil. Aqui nós fede a brasilidade com os moleque de loiro pivete pulando no canal e os caramujos subindo o muro. Se Santos é São Paulo, São Vicente é Osasco. Se Santos é Rio de Janeiro, São Vicente é Caxias. Não há mal nenhum nisso, há beleza. Adoro São Vicente, o Gleba 2 lotado, o cheiro de vale e de canal entupido, o modo malemolente de cidade dominada por traficante e pastor neopentec.